Oi gente, tudo bem? Vamos começar então essa maquiagem linda pro carnaval que tá logo aí. Eu vou começar usando o Scrub da MAC. Ele é bem brilhosinho, então ele já vai dar um glow bem bonito na pele. Eu vou espalhar pelo meu rosto inteiro, porque sou dessas. E aí, vamos partir pro primer. Eu vou usar esse da Makeup Forever. E eu vou aplicar mais nas regiões onde os meus poros são mais dilatados mesmo. E aí depois eu já venho com a minha base da Makeup Forever, que eu amo demais. E vou espalhar ela em todo o meu rosto com a Beauty Blender. E dando batidinhas, daquele jeitinho que a gente já sabe. Próximo passo é vir com corretivo. Eu vou usar o da MAC, que eu amo, o Pro Longwear. E vou aplicar ele abaixo dos meus olhos. E também um pouquinho na testa e um pouquinho no queixo. Vamos esfumar bem esse corretivo com a esponjinha, dando batidinhas, esfumar ele bem pra não ficar nada acumulado. Depois eu venho com o meu pó, que está acabando. Triste. Mas, enfim. Vamos lá, vida que segue. Aí eu vou aplicar em todo o meu rosto. Vou selar bem esse corretivo que eu passei. Porque depois a gente vai fazer o olho e a gente não quer que caia e estrague a nossa pele. Então vamos selar bem com pó. E aí eu vou usar então essa minha paletinha da Quem Disse Berenice pra corrigir minha sobrancelha. Ela vem uma sombra em creme que é ótima, ajuda bastante na fixação. E aí depois eu sempre gosto de vir com um pincelzinho e dar uma esfumada nessa sombra que eu passei na sobrancelha, pra ficar mais natural. Vamos começar o olho então. Eu venho com esse tom de rosa e vou aplicando no meu côncavo. Vou aplicando com um pincel bem gordinho e esfumar bastante essa sombra. E aí, quando você achar que já tá bem esfumada, pega outro pincel gordinho, limpo e esfuma mais um pouco. Mais um pouco não, mais um monte, pra ficar bem esfumadinha mesmo. Agora eu pego essa sombra mais roxinha e com um pincel um pouquinho menor, um pincel mais fininho, eu vou aplicando abaixo desse rosa pra dar uma profundidade ali no nosso olho. Aí eu volto com o primeiro pincel gordinho que a gente estava usando na sombra rosa e volto para dar uma esfumada aí em tudo, deixar tudo bem esfumadinho. Aí agora eu venho com esse azul meio roxo, meio azul, assim, bem escuro. E dou mais uma reforçada ali pra ficar bem marcado esse nosso côncavo. E aí sempre volta com aquele primeiro pincel gordinho e esfuma tudo bem esfumadinho. Quanto mais a gente esfumar, mais bonita vai ficar a maquiagem.
Agora eu venho com esse meu potencializador de sombras da Fendi. Eu adoro ele pra fazer cut, porque ele é bem cremosinho, assim. E ele tem uma cor como se fosse um corretivo, assim. Ele funciona super bem e ele já ajuda a potencializar a sombra que eu vou passar depois. Então é só a gente fazer o cut e preencher bem o olho, porque depois a gente vai vir com uma sombra cintilante. Como sombra, então, eu vou usar o iluminador da Bruna Tavares, que eu amo ele é muito potente, ele é meio ruim de abrir a embalagem. Vou aplicar ele ali toda a nossa pálpebra. Aí eu volto com aquele roxinho e vou dar uma esfumadinha para ficar mais bonita essa transição aí dessas sombras. Como queremos muito brilho, vamos usar esse pigmento da NYX. Ele é muito potente, eu amo ele tem um brilho incrível. E aí a gente já aplica um pouquinho ali abaixo das sobrancelhas pra dar aquele tchan que a gente nem gosta, né, meninas? Agora eu venho com essa sombra rosa e vou aplicar abaixo dos meus olhos. Eu vou esfumar bem e vou passar mais grossinho assim. Depois eu venho com esse azul e aí sim eu vou aplicar mais rente aos cílios. Agora eu pego esse verde azulado, azul esverdeado, e vou aplicar abaixo dos meus olhos também. Aí eu venho com esse pincelzinho mais gordinho, com aquela sombra rosa e dou uma esfumadinha melhor. Agora é a hora do delineador. Eu vou fazer um delineado mais fininho e vou puxar um gatinho mais bem sutil. E na parte interna do olho eu vou aplicar um lápis bege. Agora vamos começar o olho direito. Eu venho com essa paletinha minha da Tarte e vou usar esse marronzinho mais quente. Vou aplicar ele em todo o meu côncavo e vou esfumar bem, bem, bem. Com esse marronzinho um pouquinho mais escuro, eu vou aplicar ali no meu côncavo, um pouquinho mais do lado externo do olho. Agora sim eu venho com esse marrom bem escurão e vou aplicar ali no meu cantinho externo do olho. Vou esfumar bem. Esse passo é para dar a profundidade do olho que fica lindo. Agora eu volto com aquele primeiro marrom que a gente usou, aquele tom mais quente. Eu vou aplicar ali em toda a minha pálpebra e vou mesclando com aquele marrom mais escuro que a gente aplicou no cantinho externo do olho. Dá uma sopradinha e esfuma tudo.
Vai esfumando aí, quanto mais esfumar, mais bonito vai ficar. Eu volto com aquele marrom mais escurão pra dar uma reforçada, porque sempre quando a gente esfuma, vai perdendo um pouco a intensidade da sombra, então eu vou dar uma reforçada nesse mais escuro. E vou também aplicar abaixo dos olhos, né? Depois que eu esfumar bem abaixo dos olhos, esfumar bem esse marronzinho, a gente vem então com o delineador. Eu vou fazer o mesmo delineado que eu fiz no outro olho, um delineado mais fininho e com um puxadinho bem discreto. Diferente do outro olho, nesse olho a gente vai aplicar um lápis preto na linha d'água. Aí eu pego essa paletinha Pretty da Benefit, que é muito amor. Eu venho com o Hoola dessa paletinha e vou fazer o contorno do meu rosto, somente no lado do olho marrom. Esfuma bem para não ficar marcado também. E eu passei bastante para dar esse tom dramático mesmo, como é uma maquiagem artística, então eu gosto de de deixar mais dramática mesmo e marcar mais a maquiagem. Aí eu venho com esse blushzinho fofo da paleta, faz aquela carinha de falsa e passa nas bochechinhas. Agora nós vamos começar a fazer as escamas dessa sereia. Então a gente pega uma meia calça arrastão e vamos ter que dar um jeito de entrar na cabeça. Tudo certo, é meio desconfortável, mas ok. Vou pegar todas essas cores juntas, vou misturar no pincel azul, verde, roxo e vou aplicando nos lugares que eu quero. Vou aplicar mais nos lugares que a gente faz a nossa sombra mesmo do rosto, do mesmo jeito que eu fiz do lado marrom, eu vou fazer desse lado, só que com essas cores. Agora eu vou pegar todos esses tons juntos de rosa e roxo e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou passar mais, digamos, nas bordinhas, assim. Vou passar um pouco mais fraco, assim, pra dar uma esfumada e fazer ficar um tom sobre tom. Aí eu venho com outro pincelzinho e dou uma esfumadinha, para não ficar muito marcado. Eu volto com o iluminador da Bruna Tavares, pego esse pincel e aplico bastante iluminador para ficar com aquela pele bem glow, assim, bem cintilante mesmo, bem sereia. O efeito que dá é muito legal. Aí eu volto com o pincelzinho e eu dou mais uma esfumadinha pra tirar, assim, algum marcadinho que ficou. Fica mais esfumadinho mesmo, sabe? Mas o legal é ficar, assim, irregular mesmo. E parecendo umas escamas que querem aparecer, entendeu? Eu vou aplicar um pouquinho de máscaras de cílios. E aí depois eu vou aplicar os meus cílios postiços também, pra dar um tchan nessa maquiagem. Então eu já volto.
Voltei ciliuda e aí eu vou aplicar esse batom que é o Creme Sheen Creme de Nude da MAC. Ele é mais cremosinho assim. Vou aplicar ele nos meus lábios e espalhar bem. E aí eu venho com o iluminador da Bruna Tavares e vou aplicar nos lábios para meus lábios ficarem bem cintilantes também. E aí eu venho com corretivo e vou aplicar ali no contorno da boca, caso alguma coisa tenha saído do lugar ali, mais pra dar acabamento mesmo. E aí estou pronta para o carnaval, só apliquei essas pedras no meu rosto, que você consegue encontrar no Mercado Livre. E é isso então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa maquiagem, não esquece de deixar um like aqui pra mim, que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você usaria essa maquiagem no carnaval. Um beijo pra vocês, tchau!